Mostrar o enunciado de novo aqui, mas eu já comentei o enunciado aqui com a turma. Vou mostrar ele de novo aqui. É esse enunciado aqui do número 6. Na verdade é o 6 junto com o 7, tá? E eu vou fazer por partes. Cada pedacinho eu vou explicando o que eu vou fazer. Na verdade, a primeira parte que eu estou fazendo é a parte referente ao... Se o mouse deixar... né? Primeira parte que eu estou fazendo aqui é a parte referente à estrutura de repetição. Eu vi lá que é um conjunto de 250 registros. Então eu faço a primeira parte, que é a declaração do contador, ou a variável de controle igual a zero, enquanto o conte menor que 250, que é o tamanho do conjunto de entradas, o incremento do conte, que faz o funcionamento da estrutura do conte. E aí eu faço um print para apresentar, para eu validar. Nesse momento eu já vou fazer o quê? Fazer a minha primeira compilação. Vou rodar aqui meu programa. E ele, vou subir aqui para mostrar que ele apresentou os 250. Aquele percent 3D é para que eu use três casas de caracteres aqui como máscara, e aí ele alinha pela direita e fica dessa forma. Então, feito isso aqui, funcionou, testei, validou, eu vou seguir adiante. No enunciado, ele dizia que o número da ordem de serviço era de 1354 a 1603, que é só para a gente ter um deslocamento aí da ordem de serviço, para não ser iniciando do 1, né? Então a gente vai criar uma variável para a ordem de serviço, né? Pode ser uma variável, vamos fazer ela aqui do tipo inteiro mesmo, OS. E a OS vai ser o quê? OS vai ser igual a 1300 e quanto que começa? 1304? 1354 mais quem? Mais o conte. O conte aqui não começa como zero, então ele vai começar com 1354. Então se eu mudar aqui, ó, para colocar aqui, em vez de imprimir o conte, imprimir a OS, tá? E eu vou botar um percent 4 aqui, porque agora eu tenho 4 casas. Não faz diferença, porque eu não vou ter unidade, quer dizer, vou ter unidade, mas eu não vou apresentar a partir do 1, mas de qualquer maneira funciona. Vou rotar agora, ó, 1354 até 1603, tá o meu número da OS. Uma coisa importante também, que assim, não significa que você vai ser reprovado se você não fizer, é você ter um cabeçalho. Isso é que diferencia o 10 do 9 do 8, esses detalhezinhos aqui. Estando funcionando tudo direitinho, você tem a nota, mas, por exemplo, aqui eu vou botar aqui, ó, NOS, contra barra N, tá? Só para embelezar um pouquinho. E aí ele já vai aparecer um cabeçalhozinho, tá? Bom, além do número da OS, já tem o número da OS, eu disse que eu queria a quantidade de horas previstas e a quantidade de horas gastas, correto? Mas eu não falei, eu não dei um valor padrão para isso. Normalmente eu dou esse valor padrão. Então vamos fazer o seguinte, que a quantidade de horas previstas, nós vamos combinar aqui, né? Vai ser horas previstas, vamos dizer aqui que ele prevê até, vamos prever até 100, tá? Então, quantidade de horas previstas e quantidade de horas gastas. Vamos dizer que a quantidade de horas previstas, ela pode variar de 1 a 100, tá? Então, vamos fazer aqui.
quantidade de horas previstas, vai receber um rand, abre e fecha, percente 100 mais 1. E com isso eu consigo horas de 1 a 100 horas. E a quantidade de horas gastas vai ser também um rand, abre e fecha, percente 120 mais 1. Então vai ser horas gastas de 1 a 120. Pensando que no meu problema, se eu tenho uma OS com previsão de 100 horas, se ela atrasar, ela vai até 120. Só para a gente ter um parâmetro aqui, tá? Gerei horas previstas e horas gastas. Vou fazer o quê? Vou dar uma tabulação aqui para ficar tudo bem alinhado dentro do meu relatório. Contra barra T, percente D, contra barra T, percente D, que eu vou imprimir outras duas variáveis do tipo inteira, que é a quantidade de horas previstas e a quantidade de horas gastas, tá? Rodando aqui agora, tá lá. Repara que a cada... Olha só a diferença do alinhamento que eu falei quando eu falei de botar a quantidade de casas que eu vou usar. Olha como é que esse relatório fica feio. O 100 está alinhado pela esquerda, assim como o 40, o 1, o 29. Então é por isso que eu falo para você, em termos de pontuação para a prova, isso não reprova você de maneira nenhuma. Mas o que te dá o 10 é você ter esse cuidado de organizar de forma que o teu relatório, pensa que você está fazendo um relatório para o teu gerente. Então eles têm que entregar um negócio bonitinho, né? Então repara aqui que já ficou diferente, ó, 100, 40, 29, 1. Você está enxergando a informação da maneira correta. Então, quantidade de horas previstas, quantidade de horas gastas. E agora eu tenho o tipo da ordem de serviço, correto? Que era manutenção ou reparo. Aí eu vou fazer uma variável chamada TP, do tipo inteiro, que ela vai receber um rand também, né? Então, TP vai receber um rand. Eu tenho duas categorias, correto? Então é um percente 2. Só que eu quero que ele receba um 1 ou 2 e não 0 ou 1. Então, percente 2 mais 1 vai gerar para mim 1 ou 2. E aí eu vou ter um if TP, PT não, TP igual a 1 é manutenção, correto? Beleza. Ah, eu vou querer escrever manutenção aqui. Então eu vou botar um else aqui direto para já deixar prontinho o else do reparo. Só para conferir se é manutenção ou reparo ou se não é o invertido aqui. É 1 para manutenção e 2 para reparo. Isso aqui vai fazer com que a gente agora use a variável do tipo char, porque eu vou querer escrever a palavra manutenção e a palavra reparo. Então eu vou declarar char, tipo, vou colocar com 12 caracteres, 13 não, 12 caracteres. E aí o que eu vou usar aqui? O comando sprintf, que eu vou gravar na string, abre parênteses, em qual variável? A variável tipo. O que eu quero gravar? Vírgula, abre aspas, a string, o conteúdo que vai ser gravado vai ser esse aqui, ó. Não vou utilizar til nem acento aqui, tá? Caracteres especiais. Que quando eu levar lá para o deve ser, se a gente levar para o deve ser, ele corrompe, ele não funciona corretamente, teria que fazer um set bloqueio português, aí muda a pontuação. Eu não estou querendo aqui, lembrando, nosso objetivo não é ensinar a linguagem, é pensar em vocês como resolver problema, pegar um problema do mundo real, que eu tenho um conjunto de dados e eu trazer informação para tomada de decisão, tá? Então, se não, eu tenho um sprintf, tipo, abre aspas, reparo.
Repara que eu repara e reparando mais uma vez, que eu vou fazer o quê? Cada coisa que eu implemento, eu estou compilando. Não é porque eu estou mostrando para vocês, não. Para provar para vocês que está certo. Não é por conta disso. É porque eu entendo que a melhor forma de fazer é você compilando cada pedacinho. Quando eu estou fazendo alguma aplicação profissionalmente, eu faço cada coisinha que eu coloco, eu vou fazendo pedacinho por pedacinho. Eu testo e valido cada pedaço. É lógico que com a experiência você acaba não precisando fazer uma granularidade tão grande, ou seja, dividir tanto. Você pode dividir um pouquinho menos, mas sempre fazendo por parte. Tá? Declarei aqui, vou imprimir ela. Como é que eu vou imprimir? Contra barra T para tabular novamente esse espaçamento. Percent S, certo? E vou imprimir quem? Aqui, percent S, porque eu estou imprimindo uma string, vou imprimir o tipo. Nesse momento, tá? No momento de prova, normalmente eu peço para você enviar, fazer 2 envios. O primeiro envio é até essa parte da geração dos dados. Nesse momento, você já estaria salvando e enviando no Ava. A parte 1. Eu peço que você faça 2 envios, normalmente. Tá? Por várias questões. Mas você já faz, já entrega essa parte, já sai a primeira parte entregue, já é um ponto correto, garantido. Feito isso, vamos ver o que eu estou pedindo. Então, a primeira parte eu já fiz. O que eu estou pedindo agora? Faço um programa que gere aleatoriamente as informações e calcule. Já gerei aleatoriamente as informações. Agora eu quero calcular o quê? O percentual de ordem de serviço de cada tipo entregue fora do prazo. Opa, peraí, olha só. Quando eu estou falando de cada tipo entregue fora do prazo, na minha opinião, na minha visão, eu quero saber, ó, de manutenção, quantos por cento foram fora do prazo. De reparo, quantos por cento foram fora do prazo. Quando eu estou falando em percentual, eu estou sempre falando uma relação da parte com o todo. Quanto por cento desse todo essa parte diz respeito? Se eu estivesse falando do percentual do conjunto inteiro, o denominador, ou seja, o conjunto todo, seria o conte, que está me contando as 250 ordens de serviço. Mas como eu estou pedindo ali o percentual de ordem de serviço de cada tipo entregue fora do prazo, no meu entendimento, eu quero que seja de manutenção, quantos por cento foram fora do prazo, e de reparo foram fora do prazo. Vou explicar. Digamos que eu tenha uma equipe que trabalha com manutenção e uma equipe que trabalha com reparo. Eu quero calibrar essas duas equipes, eu quero entender como é que elas estão trabalhando, como é que elas, se alguma está com uma produtividade melhor ou pior, se alguém está gerenciando melhor ou pior o tempo, se alguém está mensurando melhor ou pior a previsão das horas, que pode ser que ela esteja trabalhando muito bem, mas o erro está em quem está prevendo o tempo que vai gastar. Isso tudo é dinheiro. Quando eu prevejo um tempo, eu prevejo um custo, eu cobro. Então, engenheiros de produção, né? Isso aqui, tecnologia, é ferramenta para vocês. Analistas de sistemas, isso aqui é vida. Isso é ar. Respire isso, tá? Então vamos lá, eu não podia ter gravado isso, né? Podia, né? Não tem problema nenhum, tá certo. Então vamos lá, eu quero fora do prazo de cada tipo. Então vamos lá. O que eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu vou chegar aqui, depois do enquanto, depois da estrutura de repetição, e antes do return, que é o fim do meu programa, né? Eu vou montar a fórmula. Bom, se eu quero percentual de manutenção fora do prazo, tá? Eu preciso saber o total de manutenção fora do prazo, né? Quantos serviços de manutenção foram entregues fora do prazo? Para dividir por quem? Pelo total
de manutenção. Se é de cada tipo, assim. E abro o parênteses aqui. Fecho o parênteses aqui. Multiplico por 100. Pontos e vírgula. Essa fórmula, vou fazer as duas. Percentual de reparo fora do prazo é igual ao total de reparo fora do prazo dividido pelo total de reparo vezes 100. O que eu vou fazer? Vou declarar essas variáveis. Sei a fórmula, então quando eu monto a fórmula, eu estou pensando o que eu preciso para calcular esse percentual. Então vou declarar aqui as variáveis. Float, percentual de manutenção fora do prazo, TOT, manutenção fora do prazo. Como é um totalizador, eu vou igualar a 0. E também tem o total de manutenção, que eu também vou igualar a 0. Da mesma forma, o percentual de reparo fora do prazo, total de reparo fora do prazo igual a 0. E o total de reparo, tá? Também igual a 0. Fechei aqui. Declarei todas as variáveis. Agora o que eu preciso? Eu preciso, eu já fiz a fórmula, declarei as variáveis, agora eu preciso contar. Contar o quê? Contar quantas manutenções eu tenho e quantas foram fora do prazo. Fala. Você declarou no float ali o primeiro, tá rep, mano, acho que era para ser percentual, né? Obrigado. Eu deixei esse xixi aqui, essa pegadinha para vocês, entendeu? Ou pode ser também, enfim. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho manutenção, né? Então eu tenho total de manutenção mais. Contei uma manutenção. Como é que eu sei se a manutenção foi entregue fora do prazo? Se, ou if, a quantidade de horas gastas foi maior que a quantidade de horas previstas. Simples assim. Não é isso? Fora do prazo, o quê? Gastei mais do que eu previ. Isso é entendimento, tá? Isso aí não tem nenhuma tecnologia de foguete, não, tá? Total de manutenção fora do prazo mais. Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o reparo. TOT rep mais. If quantidade de horas previstas, ou melhor, gastas, foi maior que a quantidade de horas previstas. Aí eu vou ter o que? TOT rep FP mais. Ou seja, gravei tudo que eu preciso para calcular, né? Podia ter feito separadamente, mas enfim. Printf, vou printar o resultado. Percentual de manutenção fora
do prazo. Dois pontos, percente, ponto 1, F, porque eu quero uma casa decimal só. E o percente, se vocês olharem no material, quando eu quero apresentar como o percente é um caractere especial, utilizado na formatação da string de impressão, eu uso o percente quando eu quero apresentar o caractere percente, tá? Então, eu vou ter aqui o percentual de manutenção fora do prazo. Beleza? E aí eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Não quero as duas linhas, eu quero só essa. Ctrl+C, Ctrl+V. Oh, criatura do céu. Aí o percentual de... reparo. Vou rodar. Tá faltando um ponto e vírgula, ó. Expected ponto e vírgula before. É o total de repetições. Dot rep ponto e vírgula. Muito bem. Tá lá, ó. Percentual de reparo 58, percentual de manutenção. Lembrando que isso aqui não é complemento, tá? Um não é complemento do outro. Poxa, o que que significa? Por que você está falando que não é complemento, né? Não é complemento significa, quando eu estou com o percentual de manutenção e o percentual de reparo, a soma de um com o outro tinha que dar 100%. Só que aqui não, é da manutenção quanto por cento está fora do prazo e do reparo quanto por cento está fora do prazo. Então eles não são complementares. Então por isso vai dar mais de 100% aqui, né? Porque certa. Agora, se eu quisesse total de manutenção e o total de manutenção entregue no prazo e o total fora do prazo, seria complementar, ou seja, somaria 100, tá? Feita essa parte aqui, a OS com maior, o número da OS com maior atraso, tá? O número da OS com maior atraso. Como é que a gente vai fazer isso? Já mostrei para vocês ontem, né? Que a gente tinha basicamente duas possibilidades, né? Número da OS com maior atraso. Eu tenho que ter número da OS maior atraso, tá? E maior atraso. Espera aí, professor. O que você está querendo dizer com isso? Lembra que eu queria saber a maior idade ontem, ou a menor idade? O maior atraso. Eu poderia dizer aqui que o maior atraso é 0. Fica fácil. Porque o que é? O mínimo atraso é 1. Correto? Se eu colocar como 0, qualquer atraso que eu tiver vai ser maior do que 0. Então, resolve para mim. Ou eu poderia fazer igual eu mostrei ontem, fazendo o quê? Se o conte fosse igual a 1, ou seja, se eu estivesse fazendo o primeiro registro, eu atribuía o valor aqui. Só que aqui tem um detalhe. Eu posso ou não ter, ou não posso ter o atraso. O primeiro elemento pode não ter o atraso. Então, essa solução é mais interessante, tá? Eu já atribuí o valor inicial, porque aí eu vou fazer o seguinte.
Vou fazer aqui no final. O que vai ter aqui nesse final? Olha só. If quantidade de horas gastas foi maior que a quantidade de horas previstas, então houve atraso, não houve? Correto? Podia fazer dentro dos dois aqui, repetir esse código que eu estou fazendo aqui dentro dos outros dois ali. Mas eu prefiro fazer separadinho. Se a quantidade de horas gastas foi maior que a quantidade de horas previstas, houve atraso. Certo? Aí eu vou querer saber o seguinte, ó. Aí eu vou calcular o atraso. Se houve atraso, eu tenho que calcular o atraso. Atraso vai ser o quê? A quantidade de horas gastas menos a quantidade de horas previstas. Lembrando o seguinte, eu não consegui fazer o maior atraso, mas você conseguiu fazer o percentual lá e cá? Isso aqui não é 0 ou 1 na prova não, tá? Calculei o atraso. Teve atraso, calculei o atraso. Se o atraso for maior que o maior vou chamar de M atraso. Se o atraso for maior que o maior atraso recebe atraso. Detalhe, maior atraso recebe atraso, beleza. Só que eu quero saber o número da UESC maior atraso. Então, qual é a variável? NOS MAT vai receber NOS. Eu não tenho o número da OS? Ou OS só, né? Ou seja, eu gravo qual é o maior atraso, mas eu pedi o número da OS. Então tem que gravar nessa hora também qual é a OS. E o que eu pedi foi só o número, nem pedi qual foi o atraso, hein? Mas no meu printf aqui, eu vou dizer as duas coisas. A OS com maior atraso foi a de número percent de com percent de horas contra a barra N. Ponto e vírgula, NOS MAT, vírgula, M atraso. Tá? Fechei, ponto e vírgula. Vamos rodar aqui. Tá dando um errinho aqui. Atraso undeclared. Eu não declarei o atraso. Vírgula, atraso. NOS MAT. O T minúsculo.
Tá lá, ó. Percentual, a OS com maior atraso foi a de número 1355, com 98 horas. Caramba, essa atrasou mesmo, hein? Beleza? Feita essa parte. Estão entendendo? Depois vocês vão ter o vídeo aí. Vou ver se eu consigo mandar o vídeo para vocês. A ideia é essa. 29 minutos fazer essa primeira parte, bem devagarzinho, explicando tudo direitinho, parando, né? Aí, dado o exercício 6, calcule a média de dias de atraso para as OS de cada tipo. Ou, quando houver, e o percentual de OS independente do tipo entregues antes do prazo. Então, vamos lá. São duas questões. Uma, média de dias de atraso das OS de cada tipo quando houver. Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a fórmula. Vamos fazer manutenção. Eu vou fazer um detalhe aqui. Eu vou fazer essa questão aqui, eu vou fazer só para manutenção. E vou deixar o reparo para vocês fazerem. Tá? Vai ficar faltando esse pedacinho aqui. Lembrando que esse exercício é um exercício da lista. Tá? Eu vou mandar o vídeo para vocês vão fazer ele. Med AT man. Média de atraso e manutenção. É o quê? TOT AT man. Ou seja, total de atraso das ordens de serviço de manutenção dividido pelo total de manutenção AT. Ou seja, quantas ordens de serviço. Uma é quantas horas teve de atraso o serviço de manutenção. E a outra é quantas ordens de serviço estavam com atraso de manutenção. Uma é o total de horas e o total de ordens. Então, vamos lá. Vou copiar aqui para declarar essas variáveis, fica mais fácil. Ctrl C. Vírgula, Ctrl V. Média de atraso de manutenção. Vírgula. Total de atraso de manutenção igual a 0. Ah, olha só, detalhe. Eu já tenho aqui uma variável que é o total de manutenção fora do prazo. Ah, então eu vou usar essa variável. Esse é o total de serviço de manutenção que foi entregue fora do prazo. Então, ó, aqui na fórmula, total de manutenção não é atraso, é fora do prazo. Fora do prazo e atraso é a mesma coisa, correto? Então, beleza. Ó, então já está meio resolvido. Ó, total de manutenção fora do prazo, eu quero ver quantas horas ela atrasou. Aqui, ó. É o quê? Total de atraso de manutenção. Total de AT man. Mais igual ao quê? Igual a diferença das horas. Quantidade de horas gastas menos a quantidade de horas previstas. Esse foi o atraso. Tá? Fiz isso aqui. Já tenho tudo para essa fórmula. Vou até rodar, ver se não está faltando nada. Não faltou nada. Maravilha. Então, faltou só escrever, ó. Printf. A média de atraso dos serviços